Isso, então, sinaliza que o movimento do Jesus de Nazaré, ele, nesse aspecto, ele é similar à de bandoleiros, que ouvem falar de Jesus e, de repente, ao ouvir, quando ele chega numa determinada aldeia, fazem uma contribuição. Né? Então, esse é o grupo que está, de fato, ali com Jesus. Está dormindo, né? Está comendo com Jesus, está o tempo todo ali com Jesus. O Rodrigo está perguntando: professora Juliana, Jesus recebia investimento para o seu movimento? Na Bíblia, ele era financiado por mulheres e tinha um tesoureiro. Como funcionava isso? Ótima questão também. Olha, é um autor que eu não costumo citar aqui, hein? Mas eu vou citar pela primeira vez porque essa ideia dele eu acho interessante, que é o John P. Meyer. E eu já falei para vocês por que eu não costumo citar o John P. Meyer aqui. Porque o John P. Meyer, ele é um padre, né? Ele tem chancela da igreja, né? Mas ele tem, no Jesus Marginal, uma ideia que eu acho muito interessante, que é a dos círculos. Tanto que eu acabei apropriando essa ideia de círculos para trabalhar com Paulo, né? Com as cartas paulinas. Por isso, o título da minha dissertação é Círculos Paulinos. Eu tirei essa ideia do John P. Meyer. Mas, né, por que eu falo que é interessante? Porque o John P. Meyer está falando que tinha uma rede de colaboradores de Jesus. Ele trabalha com essa temática da rede de colaboradores. Porque o John P. Meyer reflete o seguinte: um movimento que é itinerante, que ele é rural, ele precisa, então, para sobreviver, ele precisa de algum apoio, de algum recurso. Tá? Isso, então, sinaliza que o movimento do Jesus de Nazaré, ele, nesse aspecto, ele é similar à de bandoleiros, né? Ou como você vai encontrar lá no livro Bandidos, do Eric Hobsbawm. E quando você... e aí a importância de teoria e metodologia, tá, Rodrigo? Porque quando eu, então, sinalizo ou insiro Jesus, o movimento de Jesus, dentro de um movimento itinerante, e que esse movimento de itinerante, ele está, então, de região, aldeia em aldeia, né? Ou, nos casos urbanos, de cidade em cidade, ele não vai ficar parado, ele não tem como produzir alimento. Ele não tem como, enfim, criar recursos para a sua sobrevivência. Então, ele precisa, sim, de contribuições. Então, isso é certo. E aí que entra a ideia de círculos do John P. Meyer, que eu acho interessante. Né? O John P. Meyer fala que, então, você tem esses colaboradores de Jesus, no fundo, eles são fruto de grupos diferentes ou de seguidores, perfis diferentes de seguidores de Jesus. Que perfis são esses? O círculo íntimo, né, ou o menor, mais duro, a camada mais dura, eram dos seguidores que estavam ali dia a dia com Jesus. Então, é a galera que está viajando com Jesus. É a galera que vai fazer parte desse grupo dos 12, digamos assim. Tá? Que o John Cross, inclusive, não considera o grupo dos 12 histórico, né? Porque ele acha que 12 é um grupo muito grande para, enfim, para sobreviver, um bando muito grande para sobreviver 1 ano, 3 anos, né? Como essa divergência dentro do material evangélico. Mas, enfim, isso aí é uma discussão que a gente pode até abrir depois, tá? Mas, em todo caso, então, se são 12, digamos assim, né? Então, esse é o grupo que está, de fato, ali com Jesus. Está dormindo, né? Está comendo com Jesus, está o tempo todo ali com Jesus, né? Indo de viralejo em viralejo, né? Aldeia em aldeia. E você teria um segundo grupo, um grupo, né, que passa um tempo com Jesus. Ou seja, uma galera que ouve, fica um tempo ali com Jesus e depois vai embora, volta para suas casas, volta para sua vida. Né? Inclusive, ele vai dizer que esse seria o Jesus dentro do movimento do João Batista. Ou seja, durante um tempo, Jesus andou com João Batista, foi seguidor de João Batista, mas depois ele abandona o movimento do João Batista, não para voltar para sua casa, mas para fundar o próprio movimento. Né? E você teria um terceiro grupo de pessoas que
Se Jesus está circulando, o nome de Jesus também está circulando. E aí são pessoas que ouvem falar de Jesus e, de repente, ao ouvirem, quando ele chega numa determinada aldeia, fazem uma contribuição. Ouvem Jesus naquele determinado momento, que tem, doa para Jesus, né? Doa para o movimento, doa para a causa. E isso a gente sabe que não é um caso isolado, né? Porque numa dimensão de larga escala, ou seja, em sincronia e diacronia, eu consigo encontrar movimentos populares, né, que têm essas contribuições, ou seja, de indivíduos ali que, num dado momento, cruzam com você e acabam fazendo essa contribuição. Então, apesar da gente não conseguir, tá, rastrear, dizer, olha, foi Maria Madalena que de fato fez a contribuição. A gente sabe que tem sim, né, nessa estrutura, pessoas que se consideram seguidores de Jesus, porque o acompanharam em determinado momento ou encontram com ele no transcurso de suas viagens e aí fazem essas contribuições. Então, por isso que eu falo que, nesse aspecto, eu gosto da ideia de círculos do John P. Meyer, porque ele dialoga muito, nesse momento, com esses trabalhos no campo de movimentos de resistência. Então, nesse aspecto, o trabalho dele é interessante, né, nesse ponto. E aí eu acho que essa ideia de círculos funciona bem para explicar. Agora, toda essa complexidade da ideia de um tesoureiro, né, ou seja, uma coisa muito bem estruturada, Rodrigo, isso a gente já não consegue trabalhar como histórico. Até porque essa ideia do tesoureiro, ela está muito... ou de alguém que já está administrando ali as finanças, né? Ela está muito ligada à figura de Judas, e que tem o intuito já de ir sinalizando, né, o caráter, digamos assim, de Judas. Tá? Então, você tem elementos ali que se confundem, né? É como se fosse a teologia se apropriando de alguns elementos históricos. Por isso que os evangelhos são muito mais teologia do que dados históricos. Tem dados históricos ali sobre as crenças dos primeiros cristãos. Mas seria nesse nicho, nesse universo, que você pode ler essas contribuições. E aí eu acho que o conceito de círculos é muito interessante. E aí, gostou do corte de hoje? Então comenta aqui na descrição. E não esquece de deixar aquele like, hein? É muito importante para manter o canal. Você quer também ter as suas perguntas respondidas? Então, não esquece, toda segunda-feira, a partir das 19 horas, rola live de dúvidas. Então, é a sua oportunidade para ter a sua pergunta respondida. Não pode estar comigo às 19 horas das segundas-feiras? Não tem problema. Se você quiser garantir que a sua pergunta seja respondida, você também pode enviar a sua questão pelo Live Pix. Basta escanear o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo e enviar a sua questão. E até a próxima!